Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Galera, desejo a você uma ótima sexta-feira, final de semana chegando aí, final de semana que tem derby, esse jogo vai pegar fogo. Vamos lá, Palmeiras que vai mudar o nome do seu estádio, vamos falar sobre isso aqui. Inclusive, tem uma votação popular pelos nomes, me digam aqui qual nome vocês gostaram mais, eu vou dar a minha opinião. Também para falar aqui sobre a vergonha que aconteceu no futebol brasileiro, mais uma vergonha que muitos vão ignorar, vão falar que não foi nada, tal. O jogo do Flamengo contra o Fluminense foi adiado. Eu vou trazer aqui para vocês o que a CBF fez com o Mirassol e agora fez com o Flamengo. Que coisa diferente, como tratam diferente os clubes. E também o Palmeiras vai tomar providências, como que aconteceu com o Abel Ferreira, que foi punido com... tem mais 6 jogos para cumprir. Vou trazer aqui para vocês algumas coisas que alguns treinadores falaram e não foram punidos. E vocês sabem quem foi a juíza que deu essa punição para Abel Ferreira? A gente vai mostrar aqui para vocês. Bom, galera, antes aqui, você já pagou o seu IPVA, galera? Se você ainda não pagou, corre agora que você pode pagar em 12 vezes no seu cartão. Isso mesmo, em 12 vezes. Vai no primeiro comentário na descrição, coloca a placa do seu veículo. Já venceu, é a 4ª parcela do IPVA, você faz a sua consulta grátis no aplicativo do Gringo, galera. Pega a sua placa e coloca lá, você vai visualizar os seus débitos, se você tem alguma multa, licenciamento. O aplicativo do Gringo é grátis, você faz a consulta grátis também. Um parceiro para você ter no seu celular e sempre estar consultando ali como é que está a situação do seu veículo, para o aplicativo credenciado pelo Detran. E você não vai precisar sair de casa, não vai gastar R$1 para ir em nenhum lugar para conseguir pagar o seu IPVA. Recomendo para vocês, parceiro aqui do canal. Bom, galera, o nome do estádio do Palmeiras não será mais Allianz Parque. Inclusive já foi soltada uma nota falando da rescisão contratual. O Nubank vai bancar com tudo, eles vão pagar a rescisão para o Allianz, que tinha ali o direito de ter o seu nome no estádio do Palmeiras. O contrato agora será de 10 milhões de dólares por ano, mas essa grana fica a maior parte para a W Torre, tá, gente? Dando uma lida, estudando bem o caso. Está aberta uma votação popular para definir o nome do estádio. 3 opções que temos: Nubank Park, Nubank Arena e Parque Nubank. Sinceramente, galera, eu aqui dos 3 eu iria em Nubank Park, mas existem outros nomes que poderiam ficar, acho que melhores, mas são esses que foram abertos para votação. Então será um desses 3 nomes. Então um desses 3 nomes será o novo nome do estádio do Palmeiras. Lembrando que quem participa dessa negociação é a W Torre, tá, galera? Júlio, mas por que não o Palmeiras? Porque é o acordo que o Palmeiras fez. O Palmeiras já usufrui de um grande estádio, de grande infraestrutura. A bilheteria é 100% do Palmeiras. O Palmeiras ganha o percentual de todos os shows que acontecem e de todos os eventos. Então, o Palmeiras tem uma lucratividade muito grande com esse acordo que foi feito. Inclusive, vários jornalistas falam sobre isso, que muitos times queriam ter um acordo desse valor de 10 milhões de dólares anuais. 15% vem para o Palmeiras e a cada 5 anos esse valor aumenta para 20%, depois de mais 5 anos 25% e assim por diante. Aí essa nova empresa pode melhorar as condições do estádio, infraestrutura para melhorar o dia a dia do torcedor que frequenta os jogos, entre outras coisas. Então o Allianz Parque, que sempre ficará na nossa memória, com certeza, que foi um estádio que nos trouxe diversas alegrias. Começou lá em 2014, naquela estreia contra o Sport, perdemos de 2-0, eu lembro daquele jogo. O jogo seguinte foi aquele contra o Atlético Paranaense, que o Henrique Dourado bateu o pênalti, o Palmeiras se livrou aquele dia. E depois, dali no ano seguinte, títulos e mais títulos, jogos memoráveis, conquistas. O Allianz Parque certamente será muito lembrado. Bom, o Palmeiras pediu um efeito suspensivo para esse final de semana, para o Abel poder estar no banco de reservas contra o Corinthians no clássico. O Corinthians que jogou ontem contra o Platense acabou vencendo por 2-0. Então vai ser um jogo quente, vai ser um jogo como sempre, né? Como sempre, é um jogo que, independente da fase dos times, é um jogo muito quente. Quantas vezes o Palmeiras esteve mal, jogou com o Corinthians e ganhou, quantas vezes o Corinthians mal ganhou do Palmeiras, inclusive no ano passado isso aconteceu. Vamos ver qual que vai ser a resposta. Só para mostrar para vocês, vou falar para você, tá complicado. A juíza que deu a punição para o Abel Ferreira é essa que vocês estão vendo aqui na tela. Ela foi responsável por dar aí os 8 jogos para o Abel, já cumpriu 2, agora pegou os 6 jogos. E, como vocês podem ver, frequenta aí Maracanã, lá tem elogios para ela e tudo.
Ano passado, o juiz que absolveu o Bruno Henrique. Naquele caso, o Bruno Henrique... Sabe quantos jogos o Bruno Henrique pegou de punição, galera? Pelo que aconteceu, aquele movimento dele, 0. Ele tomou 12 jogos, já pegou efeito suspensivo e não cumpriu nada. E o Abel Ferreira tomou todos esses jogos. Aí eu tenho algumas frases aqui que eu anotei, porque segundo alguns, aí o Abel tem que pegar 6 meses, pegar 1 ano, tá certo. Frases que alguns treinadores falaram para os árbitros e para o quarto árbitro. Algumas frases que os treinadores falaram para os árbitros. O Fernando Diniz mandou o Ramon Abate-Abel tomar caju num jogo. O Sampaoli chamou o árbitro num jogo que ele era técnico de F daquele negócio, FDP. Chamou de cagão, igual o Abel falou do Daronco. Chamou de safado, chamou de um monte de coisas. O Sampaoli. O Mano Menezes, vocês lembram aquela frase dele que ele olhou pro quarto? Conseguiu, né, seu... Hã? Vocês lembram disso? Com certeza vocês lembram. E aconteceu o que com esses aqui? Quantos jogos eles pegaram? O Abel não respeita os árbitros. É a exclusividade do Abel Ferreira. Tá certo. O jogador do Bahia acabou de falar que foram roubados no último final de semana. Eu não vi nada do STJD, nem denúncia, nem suspensão, nada. A gente sabe o que está acontecendo. O incômodo é com o Palmeiras na liderança. E mais uma coisa que a torcida do Fluminense está indignada: desmarcaram o jogo, remarcaram o jogo Flamengo e Fluminense, que aconteceria no sábado às 6h30, foi para domingo às 6h30. Por quê? Porque o Flamengo perdeu um voo, atrasou um voo do Flamengo. Então isso prejudica a equipe carioca na questão de chegar aqui no Brasil e tal. Bacana, realmente interessante. Agora eu pergunto, se fosse o contrário, se fosse o Palmeiras que tivesse que jogar com o Flamengo, o Palmeiras atrasasse ali e tal e pedisse para a CBF, por um acaso, para mudar a data do jogo, o que será que aconteceria? O que será que aconteceria se fosse o Fluminense que pedisse para remarcar a partida para o outro dia? Será que o Flamengo aceitaria? Será que o BAP, com aquela arrogância dele, ele aceitaria alguma coisa? E agora eu trago para vocês um exemplo. O Mirassol jogou contra o Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista e teve uma chuva absurda no domingo e o jogo teve que ser paralisado. O Mirassol voltou a campo na segunda-feira para terminar o jogo contra o Novo Horizontino. E eles pediram para o adiamento do jogo contra o Remo na quarta-feira. Eles estavam em São Paulo, teriam que ir para o Pará jogar. A CBF rejeitou o pedido, como vocês podem ver aqui, e o Mirassol voltou a campo 52 horas depois de ter atuado contra o Novo Horizontino. O Flamengo tá alegando que pediu a remarcação da partida porque não teve 72 horas para descansar e tal. O Flamengo só joga agora pela Libertadores na outra quinta-feira e o Fluminense joga na quarta. Então o Fluminense já tem um dia menos de descanso agora. E eles aceitaram, a torcida do Fluminense está indignada. E aí fica muito claro, a CBF não aceita o pedido do Mirassol e aceita o do Flamengo. Por quê? Não preciso desenhar, ficou muito claro para todos. Então é isso, punição para um técnico, para o outro não, pedido rejeitado para um time, para o outro aceito. Esse é o futebol brasileiro que dizem que não tem parcialidade para ninguém. Não tem. Tá certo. Então se outro time pedisse para remarcar um jogo contra o Flamengo, isso seria concedido. Isso aconteceria. Mais um detalhe do Abel, eles falam assim, mas o Abel Ferreira, ele é reincidente no que aconteceu e tal e tal. Ué, ele tá quase 6 anos no Palmeiras, vai fazer 6 anos em novembro. Ué, tem treinadores que ficam aqui, que já estão aqui há anos, já fizeram isso muito mais vezes, só que agora tá sem trabalhar, sai um pouquinho dali da mídia, mas já fizeram isso diversas vezes, inclusive o senhor Fernando Diniz, que xinga todo mundo, mas aí pode. Ele pode, tá tudo certo. Vamos ver qual vai ser a decisão do tribunal. Aproveitar que você já tá aqui, eu vou fazer um vídeo lá no Contra Tudo Contra Todos, vou colocar algumas coisas de arbitragem nos comentários. Só vejam essa daqui, ó. Mas a transmissão... Mas a Globo não puxa o saco do Flamengo, não. A Globo é imparcial, ó. Uma postagem da Globo aqui, ó. Carrinho do Plata, segue o jogo. Eles escreveram, foram eles, ó. Segue o jogo. E a do Palmeiras, do Gustavo Gomes, nem tomou cartão. Gustavo Gomes deu uma pegada no jogador ali, flertou com cartão vermelho. Pra mim não é vermelho, inclusive várias pessoas falaram sobre isso do Plata, é unânime. Quase todos falaram que é pra cartão vermelho, mas a Globo só pediu cartão pra um aqui. Será que eles têm algum clube do coração? Será? Qualquer novidade eu venho aqui para atualizá-los. Grande abraço, galera, tamo junto, aqui é Verdão sempre, obrigado pela presença, é nóis.